que são criadas por lei municipal da prefeitura. O seu patrimônio é da sociedade de Tubarão. O reitor é uma pessoa eleita como eu, né, como professor. Como professor. Então, não vejo como ter medo, viu? A relação é essa aí. Agora, eu concordo com tem alguns amigos, colegas aqui, o Carlão, a Débora, a relação de uma empresa privada isso é diferente. Né? Porque a ambição do empresário de querer mostrar o que faz, o que não faz, o que não faz. Né? E quando uma verdade dói, então, e não aceita a verdade, então isso é um problemático nessa relação com a empresa. Bom dia, professor. Eu sou a Karina, do Jornal da Manhã de Criciúma. Com relação ao diferencial entre as matérias do dia a dia de uma redação e as matérias que são publicadas na internet, essa questão de fazer matérias maiores, grandes reportagens, que hoje no jornal tomam no máximo 2 páginas, quando muito 3. O senhor acha que isso seria uma saída para diferenciar o jornal da internet, ou hoje em dia as pessoas já não têm mais nem tempo de ler essas grandes reportagens e não despertariam interesse? Qual é o cenário hoje para esse tipo de matéria? Olha, eu me lembro do Juarez Bahia, quando era o meu chefe do Jornal do Brasil, ele me dizia uma coisa muito certa. O jornal, a matéria não tem tamanho. O importante da matéria é que quando a pessoa começa a ler, se sinta motivada até o final. Agora, a matéria começa mal feita, o leitor fica no chamado livre, né? O leitor não vai até o final. Eu continuo dizendo que o jornal impresso tem que ter uma boa matéria. Por que eu defendo que a equipe do jornal online não pode ser a mesma do impresso? Porque são visões diferentes. Se o jornal online, eu estou naquela roda viva para furar os outros, que é a internet, pode assumir o papel de furar, coisa que o impresso não faz mais. Pode fazer, se furar também, se ludibriar, esquivar-se, né, da ansiedade dos que fazem o online. Agora, o que eu defendo é o seguinte: a preocupação do jornal impresso é redigir a matéria, criar uma técnica diferente. Eu abomino hoje o LID, que o LID, para mim, ele é uma redação dos anos 70, dos anos 60. O Jornal do Brasil foi o primeiro jornal praticamente a instituir o LID no Brasil. Agora, o que eu defendo é a técnica de dar sabor à matéria. Isso tem que ter um treinamento, que a própria escola está pecando por isso, inclusive a Unisul. O sabor à matéria é um diferencial do jornal online. O jornal tem que criar sua identidade de texto. Parte do princípio, como o Mino Carta conseguiu dar para a Veja, Capital. Nós temos que ter um diferencial. Os jornais dificilmente conseguem. O Jornal do Brasil teve nos anos 70. Né? Se não fizesse um texto igual, como estava no script, eu era. Puxava a minha orelha. O jornal tem, na minha opinião, criar o seu perfil. E a matéria, um bom assunto, às vezes feito em 30 linhas, fica mais gostoso do que aquela em 80 linhas, 70 linhas, né? E o cara vai, remexe e não diz nada com nada. Não tem uma ordem na matéria, não tem uma graduação, uma sequência lógica, que a pessoa se perde. Porque o grande papel do jornal, né, do jornalista, por isso que eu defendo o diploma, o papel do jornalista é saber informar. E, lamentavelmente, a gente vê em muitos jornais matérias que começam pelo fim, vai pelo miolo e não se consegue entender a matéria. Isso aí deprecia muito e cansa o leitor. Quando o leitor identifica-se com a matéria muito bem escrita no jornal, ele torna-se um leitor habitual do jornal. Porque o texto é o peso forte de um bom jornal.